Alô, pessoal, muito boa noite ou muito boa tarde, como queiram. Estamos no horário brasileiro de verão, são 18 horas e 5 minutinhos e meio. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número 2727. É espetacular e nós gostaríamos que vocês participassem muito do nosso programa usando um desses canais de comunicação. Olha, você pode participar pelo www.tvmaisabc.com.br, cuidado com mais, não use o símbolo matemático, escreva por extenso. Tem o contato @tvmaisabc.com.br. Assista também, olha só que legal, pelo Facebook. É só digitar Facebook/TV Mais ABC. Você pode participar de várias maneiras. Ah, Dácio, mas participar como? Você pode pedir um tema que você precisa desenvolver e você gostaria de ouvir determinado convidado, determinado especialista. Olha, o programa de hoje eu falei, é 2727. Uma coisa impressionante, 2.727. Mais de 8.000 convidados e especialistas que por aqui passaram para declinar, obviamente, sobre suas especialidades. Você pode pedir, olha, é um programa que foi ao ar já tem uns 5, 6 anos, mas eu gostaria que esse convidado voltasse, ou então eu gostaria de ouvir um tema X que já foi ao ar aí, mas com outro convidado para que possamos ter uma visão diferenciada do assunto em pauta. Enfim, fique à vontade, o Show Mais é de vocês. Tanto é que nós completamos em abril deste ano, em abril do corrente, né, como falam os contabilistas, nós completamos 13 anos no ar. Essa é a caneca comemorativa. Eu, quando entrei aqui, quando eu cheguei, faz tanto tempo que eu era um jovenzinho. Agora já estou meio maduro. Gente, vamos começar o programa de hoje, porque o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre, o tema é Logística Pointer Cielo do Brasil. Vocês vão falar, o que é? Alguma fórmula química? Vocês vão falar sobre o quê? Ou what? Né? Então nós trouxemos aqui um especialista, o diretor comercial e de marketing da Pointer Cielo do Brasil, para o qual eu peço uma salva de palmas, o senhor Marcos Valilo. Palmas. Olha aí, a torcida está firme, mano. Vieram com você ou não? Vieram todos comigo. Da Pointer, todos da Cielo. Pointer. Toda a família Pointer Cielo. Muito legal. Obrigado por ter vindo, Marcos. Eu que agradeço. Eu queria parabenizar o programa pelos 13 anos e agradecer, Darcio, pelo convite. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos a sua gentil presença. O que é a Pointer Cielo do Brasil, Marcos? Bom, a Pointer Cielo do Brasil, ela é uma multinacional israelense, ela está presente em mais de 50 países. É uma empresa especializada em soluções de telemetria, rastreamento e logística, né? Hoje nós temos algumas subsidiárias no México, na Argentina, África do Sul, Brasil, e a nossa matriz fica em Israel. Ela entrega produtos, é isso? É uma empresa de soluções voltadas para redução de custos, otimização de processos, voltados para telemetria e rastreamento. Então, mas essa telemetria, ela aplica nas empresas do ramo ou ela mesma faz? Nós atuamos, Darcio, em 3 frentes de vendas. Nós temos o corporativo, que nós vendemos soluções de redução de custos e de telemetria e rastreamento para o corporativo, e varejo, pessoa física e jurídica. Não, interessante. E há quanto tempo mesmo vocês estão funcionando? Em Israel, Antes era Pointer só, é isso? Isso, antes era a Pointer. A Pointer ela tem hoje 20 anos no global, está no Brasil desde 2009. E por uma questão estratégica, a Pointer comprou a Cielo Telecom, que é uma empresa voltada para a gestão de pesados, né, de frota pesada, e que propiciou o amplo portfólio de soluções que nós temos, tanto para leves como para pesados. Deve ser realmente importantíssima a participação da Pointer Cielo, porque nós estamos num país onde graça os roubos, os furtos, os assaltos, as estradas são praticamente nada, se o motorista não tomar cuidado, ele some numa cratera e não volta nunca mais. Perfeito. Capaz de ele encontrar o submarino argentino lá embaixo. Como é que faz para coordenar e para dar a melhor opção, a melhor solução, conforme vocês mesmos usam esse termo, para o cliente? Hoje nós vamos até o cliente e entendemos qual que é a necessidade, né? O mercado de gestão de frotas, ele amadureceu nos últimos 5 anos e hoje o Brasil começou a ter especialistas.
E nós, como prestadores de serviços, começamos a entender qual que era a real necessidade que o cliente precisava naquele momento. No que ele deve investir? No que ele deve investir. Então, nós estamos falando de uma frota de veículos, onde a empresa, onde provavelmente é o segundo maior custo hoje, né? Então, nós temos, primeiro, pessoas, segundo, a frota em si, aí você tem abastecimento, manutenção. Então, as empresas hoje visam ter uma frota de veículos para produtividade, para entregas rápidas em algumas corporações, mas hoje nós buscamos uma solução voltada para a redução de custos, otimização de processos dentro das corporações. Eu vejo vocês dentro de uma sala muito grande, com tudo conectado, telões, não é? Tentando destrinchar o problema de cada empresa. Sim. Não é? Quanto de produto ela tem, quanto ela precisa entregar, qual é o prazo de entrega, quais as rotas que ela vai seguir, não é? Como é que é feito tudo? Em quantas pessoas é feito esse levantamento, não é? E em quanto tempo para dar a solução para o cliente? Hoje nós mapeamos, o nosso diferencial hoje da Pointer Cielo do Brasil é atuar como uma pré-venda, ou seja, nós vamos até o cliente, identificamos qual a necessidade e a partir deste momento a gente entra basicamente com um piloto, um mês, 2 meses, para entender qual é a necessidade e assim evoluir numa determinada negociação dentro da possível operação. E pela prática do dia a dia, primeiro, que tipo de profissionais vocês usam para fazer essa análise? Hoje nós temos profissionais de diversos segmentos, né? Então hoje nós temos profissionais voltados na área de vendas, vou falar um pouco da área de vendas, especialistas, são consultores, né? Exatamente para entender não só a necessidade, mas avaliar o mercado como um todo. Nós temos pessoas no monitoramento, no agendamento. Então a Pointer hoje ela tem uma diversificação bem interessante no que se diz respeito à estrutura da empresa. Então, nós temos hoje várias áreas que têm único objetivo, fidelização do cliente. Analisando a estrutura e o tipo de entrega, o tipo de rota que a entrega tem que fazer. Eu vejo até um motorista de 30, 40 anos de estrada na equipe, né? Sim, sim. Hoje, eu costumo dizer que todos nós vivemos um mundo de gestor de frotas. Para que você possa trabalhar e vender um produto, você precisa estar no lugar do gestor de frotas. Você precisa entender o dia a dia e você precisa se colocar no lugar para que realmente você entenda as necessidades da qual a empresa precisa. E detalhe, eu acho que a Pointer ela atua em diversos segmentos. Hoje a Pointer ela se tornou especialista no segmento de utilities, no segmento de bebidas, segmento de transportadoras, um segmento de construção. Então, hoje, nós começamos a especializar e tornar especialistas a área de vendas e de pós-vendas, para que realmente o nosso colaborador fale a língua ou a linguagem da empresa. Não só na parte de rastreamento e telemetria, mas sim entender todo o fluxo da empresa. Então, eu tenho uma área de RH que está preocupada com horas extras, eu tenho uma área de operações que está preocupada com o sistema de despacho, se realmente o colaborador esteve no local no momento da execução do serviço. Eu tenho hoje uma área de construção que tem equipamentos de em valor alto, né, que se analisa quanto tempo aquela máquina numa determinada obra ficou ligada. Então, várias áreas se preocupam não só com a rastreabilidade, mas sim com a produtividade. Hoje as empresas estão engajadas não só em reduzir custos, mas para aumentar a produtividade diante de cada operação e de cada segmento. Pela prática de vocês, no atendimento ao cliente, vou usar até uma gíria para fazer essa pergunta, qual a principal e a maior toca que o cliente marca, que as empresas marcam em relação a desperdício? Você falou de ficar a máquina ligada o tempo todo, Sim. De repente não usa tanto, poderia desligar 1 hora antes, que no decorrer de X meses faria uma economia de 300 mil reais. Sim, hoje se fala muito em quilometragem indevida. Então, você tem uma frota, muitas vezes o veículo fica com o colaborador, né? Então ele roda fora do horário comercial, final de semana. Então, Darcio, ele acaba rodando mais fora do horário comercial e final de semana do que no horário comercial. Então, hoje existe uma Pela praticidade? Não, mas não pela praticidade, mas se ele roda, por exemplo, 70 quilômetros no dia, ok? Só que 30 quilômetros foram exatamente no horário comercial. E fora do horário comercial ele roda 40, ou seja, ele está sendo improdutivo.
né? Então, as empresas estão preocupadas não só com a quilometragem devida, mas com o gasto de combustível, com o gasto de manutenção, né? Quanto mais você roda e não é produtivo, maior os custos operacionais que a empresa vai ter. Mas tudo isso aí pode ser previsto indoor, né? Sim. O gasto de gasolina, parada, óleo, Sim. Se ele sai da rota, se não sai, quantos quilômetros deve ser rodado, o porquê rodou 120 quilômetros a mais. Porque eu tenho uma tia que mora em Matão, aproveitei, entrei, fui lá tomar um cafezinho. Tudo isso é detetável. Isso. Hoje a Pointer possui um sistema chamado Webfleet e Eagle, né? São os dois sistemas que a gente, Eagle da Cielo e o Webfleet da Pointer. Por isso que houve esse casamento. Houve esse casamento. Então, hoje o nosso sistema permite validar e acompanhar alguns KPIs, né? Então, você tem fora do horário comercial, final de semana, mas o sistema, ele prima também pela segurança do colaborador, né? Hoje a Pointer está engajada no que se diz respeito à segurança. Hoje nós temos um sistema que tem freado, aceleração, excesso de velocidade, isso já virou commodity. Então hoje nós estamos preocupados muito mais com a interatividade em avisar o colaborador que ele efetuou uma freada brusca. Então hoje nós temos uma solução. Onde há um gasto excessivo de borracha. Um gasto excessivo. Então, hoje eu tenho um equipamento que conversa, que avisa o colaborador no momento da inconsistência. Isso ajuda a treiná-lo, né, no dia a dia e de se tornar um melhor condutor. Então, ou seja, o sistema ele está aí como uma inovação, como uma tecnologia para apoiar e minimizar e diminuir os acidentes. Isso é um ponto principal que a gente tem batido bastante. As empresas, Marcos, por mais que queiram, não é, gerenciar elas próprias, não é, tudo isso que nós estamos conversando, todo esse monitoramento, por que não dá certo? Porque centro de casa não faz milagre, porque elas não têm a experiência necessária de trabalhar focada só nisso, ninguém faz só isso, exceto as empresas especializadas? Sim, as empresas, ao meu ver, nos últimos anos, eu estou no mercado desde 2003 em gestão de frotas, e, ao meu ver, as empresas começaram a se preparar e profissionalizar algumas equipes dentro das empresas. Então, ou seja, o gestor de frota hoje, ele é responsável pela área de patrimônios, era da empresa. Então, se profissionalizou muito, treinou muito essas pessoas, né? As empresas, se citar um exemplo, alguns cases de sucesso, hoje nós temos pessoas chamadas Safety Office que estão alocadas dentro das empresas. Até porque hoje o gestor, ele não tem tempo hábil de tomar ou tirar um relatório. Então, hoje, a Pointer, preventivamente e proativamente, né, trabalha os indicadores conforme a necessidade para que o gestor tenha tempo somente para tomar de decisão. E manda um no front, é isso? Isso, eu tenho pessoas alocadas nas empresas que subsidiam as equipes dentro da empresa para tomar de decisão. Hoje, a tomada de decisão, Darcio, ela é muito importante no que se diz respeito à redução de custos e otimização de processo. Nós falamos muito de redução de custos, mas muitas empresas, com a crise, né, dos últimos 2 anos, e agora o mercado está aquecido, isso fez com que as empresas trabalhassem muito OBZ, ordem base zero. Ou seja, o maior custo eu tenho, que eu como prestador de serviço, eu tenho o dever de chegar nas empresas e apresentar um plano, não só de redução de custos, mas de otimizar processos e vai fazer com que a empresa seja produtiva, né? Trazer uma frota que antes era vista como custo, mas que a frota seja vista como uma área que produz e faz com que a empresa cresça a sua rentabilidade e o seu faturamento. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar um pouquinho mais da segurança, isso é muito importante, não é? E de toda essa análise que deve ser feita para que tipo de empresa, se é de pequeno porte, médio porte, as de grande porte. Eu acho que de pequenininho porte, pequenininho já dá para auxiliar, porque é ali que vaza mais desperdício. Sim, não é? concordo. Porque o gestor, o gerente, às vezes fica distraído em ter que tomar conta de tanta coisa, não é? E o lucro vai vazando. Mas já a gente conversa sobre isso. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
Pronto, já estamos de volta com o tema muito interessante, logística, Pointer Cielo do Brasil, recebendo com muito prazer o diretor comercial e de marketing da Pointer Cielo do Brasil, o senhor Marcos Valilo. Ô Marcos, o mercado brasileiro está em evolução, agora está havendo um aquecimento, né, que conforme você mesmo citou, principalmente da questão de software, tecnologia. Daqui para frente vai ser tudo assim, os casamentos, vamos casar com robô, é um espetáculo. Vai diminuir muito os problemas de relacionamento. O que uma empresa israelense, que é o caso de vocês, líder lá fora, contribui para o desenvolvimento nacional? A Pointer, ela tem contribuído bastante no mercado brasileiro, né? Ela entrou no mercado em 2009, eu ingressei em 2010 para 2011. Né? Então, a Pointer encontrou o Brasil um mercado carente de soluções de tecnologia, né? E o que realmente a Pointer Cielo tem contribuído é trazer algumas tendências lá fora. Nós estamos falando de soluções, falando agora de IoT, né? Então, a Pointer, nós trocamos muitas informações com as subsidiárias, no México, na Argentina, na África do Sul. Então, nós trabalhamos muito a parte de tendências, né? Trazemos algumas tendências e avaliamos o que o mercado tem buscado. Então, nós desenvolvemos nós temos um diferencial hoje, Darcio, que é voltado para a segurança, como eu falei no quadro anterior, né? Hoje, a Pointer trouxe uma solução chamada o DFD, que interage com o colaborador, ele conversa com o colaborador e avisa quais as inconsistências. Na hora ali. Na hora, primando pela segurança. Um outro ponto, que é uma tendência lá fora, que a gente trouxe para o mercado brasileiro, é exatamente a reconstrução de acidentes. Então, hoje eu sei, através de uma Força G, hoje nosso equipamento embarcado é um equipamento parrudo, de tecnologia. Hoje nós temos um equipamento que ele capta a informação. Naquele momento, a hora que houve uma colisão, eu informo qual era o condutor, né, porque o condutor identifica o condutor. Através de uma Força G, eu sei qual foi o lado do veículo que houve a colisão. Ou seja, dentro de um relatório, eu já demonstro o que realmente aconteceu naquele acidente. E vocês devem ter um estudo constante, né? Nesse exato momento, lá na Pointer Cielo, dezenas de pessoas estão debruçadas, né, em busca de novas soluções, porque a marginalidade, ela também se robustece, Sim. Ela cresce, ela se aperfeiçoa, Sim. não é? Então, acho que na hora que eles dão o bote, digamos assim, numa carga, porque tem carga que vale milhões, Sim. não é? Sim. Eles têm a contrapartida lá para desligar o equipamento, para isolar, mesmo antes de fazer a abordagem ao motorista. Como é que vocês estudam tudo isso para implantar novas soluções? E até antes de responder a sua pergunta, Darcio, eu gostaria de passar alguns números que são preocupantes hoje no mercado do roubo de cargas, né? Eu estou falando, em 2016, nós tivemos mais de 24 mil eventos ou casos de roubo de cargas, né, que gerou um prejuízo para as empresas ou para o mercado de 1,3 bilhões de reais. Nossa, 1,3 bilhões? Bilhões de reais. Desculpe interromper, essas cargas não se acham nunca mais? Não, em algumas situações... Vocês acompanham o processo de localização, de investigação? Acompanhamos sim. Mas hoje depende muito da tecnologia da qual as empresas estão investindo, né? Então, só para elucidar, de 2011 a 2016, nós tivemos 97 mil casos de roubo de cargas, ou seja, de 2011 a 2016, nós tivemos 6,1 bilhões de reais de prejuízo, ou de prejuízo no Brasil. O que nos torna hoje, alguns dados estatísticos, o que torna hoje o Brasil o oitavo maior país hoje com nível de roubo de cargas dentro de um ranking de 57. Isso eu ia perguntar em relação a outros países que você citou, onde vocês têm escritório também. Isso, nós temos escritório. Nós somos os campeões. Oitavo país dentro de um ranking de 57 O que prevalece, o furto ou o roubo? O roubo. O roubo, né? Na mão armada mesmo. Isso, exatamente. Pensando nisso, a estratégia da Pointer Cielo foi exatamente na aquisição da Pointer Cielo. Em 2010, 2011, nós éramos muito procurados até para sermos uma empresa para prestar serviço para transportadores. Vocês já se namoravam? Olha, não. A decisão da diretoria foi há 2 anos atrás, né? E resolvemos até comprar uma empresa. Ou nós crescíamos com a frota leve, hoje nós temos 30 mil veículos. Eu sei até quanto foi 23 milhões, não é isso? Isso, perfeito. Hoje nós temos 30 mil veículos leves e 20 mil veículos pesados.
Então, a Cielo hoje, ela tem uma tecnologia bem interessante, uma tecnologia diferenciada do mercado, que prima muito pela segurança e com a recuperação da carga. Eu vou citar um exemplo, nós temos uma solução chamada Discover Jammer. O Discover Jammer ele é um equipamento instalado, independente do rastreador, independente do sinal. E quando tem um sinal do Jammer, que é o sinal que eles cortam o sinal, automaticamente, em 40 segundos, o caminhão bloqueia, ou seja, trava. A partir do momento que o caminhão trava, eu só consigo destravar dentro de uma codificação presencial. Então, ou seja, nós ganhamos tempo para recuperar a carga. Né? E nós temos uma outra solução chamada Salvador. Essa é uma solução inovadora também. Antes do Salvador, deixa eu fazer uma pergunta que está me aguçando aqui. Okay. Quando ele trava portas, ele prende o marginal dentro do veículo ou corta a gasolina só, por exemplo? Ele bloqueia o caminhão. Só que você tem uma tecnologia embarcada que você pode travar portas, você pode acionar sirenes. Então, separadamente. Então, depende muito da ação, né, dentro do que a empresa contratar, mas o intuito é efetivamente fazer com que o caminhão fique bloqueado para a recuperação da carga. E a carga, por si só, a gente acaba recuperando o caminhão, mas hoje nós temos algumas iscas que nós colocamos também na carga. Ou seja, a gente acompanha, faz o rastreamento da carga. Isso permite também um nível de recuperação. O caminhão fica, a carga vai, mas a carga é rastreada. A carga é rastreada também. Tá bom, creio que a gente aprendeu bastante hoje aqui, não é? Para sentir mais segurança, inclusive. Né? Falta implantar, jogar um bode expiatório, jogar uns caminhões fakes, não é? Para ver se, cheio de mel assim na lateral, para ver se pega a marginalidade. Claro. Queria agradecer muito ao Marcos Valilo, diretor comercial e de marketing da Pointer Cielo do Brasil. As suas despedidas e fale com o empresariado aqui da região, que é muito importante. O que nós temos aqui de indústrias e empresas é uma coisa infinita, viu, Marcos? Claro. Eu queria primeiro agradecer ao programa, a todos aqui pela receptividade, pelo carinho. E falar, a minha mensagem é que a Pointer Cielo do Brasil hoje ela é uma das maiores empresas de gestão de frotas, no que se diz respeito à parte de telemetria, rastreamento, soluções logísticas, tanto para a frota leve para a frota pesada. Nós evoluímos muito no mercado, temos velocidade da via, primamos pela segurança do colaborador, né? E eu deixo até deixo meu contato depois no programa para nós podermos avaliar. Independente do segmento, se é leve ou pesado, hoje nós temos todas as soluções voltadas para o mercado corporativo, buscando sempre levar para a empresa soluções, redução de custos e otimização de processos. Esse está no nosso DNA, integração e customização. Beleza. A partir do momento que a gente fecha o projeto. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Boa sorte. Há quanto tempo você está na Cielo? Eu estou na Pointer Cielo há 7 anos. Há 7 anos. Há 7 anos. Muito obrigado. Um abraço. C'est tout pour aujourd'hui. Ó, nós estamos chique aqui. Você pensa o quê, pô? On reviendra demain. Bonsoir, les amis. Tradução de tudo isso. Tchau.